Vamos fazer agora a nossa rodada com os analistas. Eu sei que a Marcela Matos já quer falar, ela tem mais apuração nesse sentido, sobre os próximos passos do Flávio, né, Marcela, e para onde vai o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Também me disseram, a editora-chefe Muniz aqui me alertou, então você quer falar sobre o passaporte do Eduardo Bolsonaro e também podemos avançar e falar sobre os próximos passos dessa campanha do Flávio Bolsonaro, que é uma campanha para valer, uma campanha que está se consolidando e que agora ela já assume talvez um plano de voo mais claro. Amanda, não, era só uma ponderação, eu estava trocando aqui uma ideia com a Muniz, nossa editora, sobre a possibilidade também, tanto de Eduardo Bolsonaro quanto Alexandre Ramagem pedirem um asilo político nos Estados Unidos, né? Seria um jeito justamente deles driblarem aí essa ausência de passaporte. O Alexandre Ramagem, inclusive, já enfrenta um processo de extradição, então agora eles tentam ali alguma maneira de permanecer em solo americano. Essa é a estratégia ali que está em campo. E em relação ao senador Flávio Bolsonaro, que a gente vê em relação aí a esse movimento dos evangélicos, na semana passada ele colocou ali o pé na estrada, foi conversar com representantes do mercado financeiro. Agora ele viaja a Vitória para se reunir ali com uma turma que já lhe é mais aliada, né? Vão participar desse evento, por exemplo, o irmão dele, Carlos Bolsonaro, o Jair Renan também deve participar. O pai do deputado federal Nicolas Ferreira também vai participar desse evento. E tem um peso, e não é à toa que ele escolheu esse público evangélico agora. De acordo com o último censo, eles representam ali 27% da população. É uma margem e diferentemente dos católicos, que são autodeclaradamente maiores, mas os evangélicos, eles são mais aguerridos, eles são mais fiéis à religião, eles comparecem ali à igreja, eles são mais seguidores. E é justamente essa massa da população que hoje, nas pesquisas de opinião, tem maior resistência ao presidente Lula. Esse é um espaço, inclusive, que o presidente também tenta avançar. Essa é uma arena que ele ainda não conseguiu se encontrar muito bem entre o público evangélico. E por parte do Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro também, durante o mandato dele, ele avançou muito aí em relação às igrejas. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é evangélica, né? O ex-presidente Bolsonaro é católico, a ex-primeira-dama é evangélica, então ela ajudou muito a abrir portas nesse sentido. E o que a gente vê, então, é o senador Flávio Bolsonaro seguindo os passos do pai. No discursos dele, ele já passa também a falar mais da religião, ele já aparece rezando, orando. Então, a gente vê que ele, nessa condição aí que ainda enfrenta altos índices de rejeição, ele vai nesse nicho que parece ser mais amigável ao bolsonarismo, a uma bandeira conservadora, a uma bandeira ali da defesa da família, para desde já, né, pouco menos de um ano aí da eleição, tentar amarrar esse eleitorado e já construir ali esse início de campanha junto a esse perfil. Amanda. Você citou Jair Renan e Carlos Bolsonaro, mas a Michele Bolsonaro não estará presente. Quer dizer, a gente ainda tem uma fricção, uma fratura interna ali na família, desde que foi anunciada a candidatura de Flávio Bolsonaro, a revelia da Michele, foi um acordo costurado entre pai e filho. Posteriormente, na outra visita, Jair Bolsonaro, ela foi comunicada, foi avisada. Depois ela até fez um tweet econômico nas palavras, apoiando a candidatura de Flávio, mas desde então tem se recolhido. A gente não tem visto mais a Michele participando, colocando o pé na estrada, em vários eventos do PL Mulher, desde que foi anunciada essa candidatura. Ela participa hoje, Marcela, você tem essa informação? Olha, pelo menos na divulgação oficial, o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não aparece. Na semana passada eu estava conversando com alguns interlocutores dela e o que dizem é que realmente ela vai se recolher neste momento, que se prepara para o ano que vem, que realmente vai ser um ano pesado, então que realmente ela vai ficar mais recolhida, mas também tem o fato de que a ex-primeira-dama, ela cuida do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Os dias de visita dela, inclusive, são as terças e quintas-feiras. Agora ela tem essa autorização para fazer essas visitas permanentes. Ela
cozinha, né? Ela faz a comida do ex-presidente, que tem restrições alimentares, ela que leva. Então, oficialmente, o que eles podem alegar, né, sobre essa ausência é justamente que a ex-primeira-dama ficou aqui. Há uma expectativa, inclusive, em relação à cirurgia do ex-presidente. A defesa está definindo a data, quando vai acontecer. E aí, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela tem ficado aqui realmente mais cuidando do marido, cuidando da família. Eles têm uma filha pequena também, né, adolescente. Então, é esse o papel que Michele Bolsonaro, por enquanto, vem adotando. Ela mergulhou um pouquinho mesmo e vamos ver se a partir do ano que vem ela realmente volta a viajar, volta a aparecer mais, se vai participar ao lado de Flávio Bolsonaro em alguma agenda política. A gente sabe que entre os analistas políticos, entre os marqueteiros do PL, Michele Bolsonaro é sim considerado um ativo imenso, né? Ela é mulher, ela é evangélica, ela vem de uma origem humilde, a história dela, ela cresceu aqui, a família dela é de uma favela aqui de Brasília. Então, tudo isso pode ser muito bem usado numa campanha eleitoral. E aí a expectativa, então, é para uma participação dela em 2026, ou como algum cabo eleitoral. Ela também é candidata, então, inevitavelmente, Michele Bolsonaro, em algum momento, vai sim botar o pé na rua. Mas, neste momento, ao que tudo indica, ela está focada realmente nos cuidados ali do marido, que está preso, e ela tem direito a essas visitas aí, 2 visitas por semana. Amanda. O Gayer, você também estava nos lembrando de outro aceno, né, que deve ser feito aos evangélicos, a esse público evangélico, mais pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, que, diga-se de passagem, tem pouca intimidade. Era um flanco que eles queriam tentar fechar desde a eleição passada, em 2022, mas pouco avançou nesses 4 anos aí de Lula 3, né? Essa aproximação do presidente Lula com o eleitorado evangélico é sempre uma dificuldade dentro do governo, porque o presidente é muito resistente a essa ideia de fazer um aceno a um grupo religioso. Ele entende que a comunicação deve ser com grupos sociais, em termos econômicos, e não pelo lado religioso. De qualquer forma, amanhã tem um evento marcado para o Palácio do Planalto, sobre uma sanção de um projeto de lei que transforma a música gospel em patrimônio cultural brasileiro. E quem estará lá é o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e que é evangélico. É uma das pontes do governo federal com o mundo evangélico. Não deixa de ser uma espécie de aceno do governo a esse segmento. Um segmento que está sendo, como nós estamos vendo, disputado pelos grupos de Lula e de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, que hoje está lá no Espírito Santo com o Magno Malta, um evento desse segmento. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, Amanda, porque aqui no SBT News é o fato como ele é, né? Então, decreto 5978 de 2006, conceder-se a passaporte diplomático ao presidente da República, ao vice-presidente, ex-presidentes da República, ministros de Estado, governadores, funcionários da carreira de diplomata, adidos do Ministério das Relações Exteriores, militares em missões, membros do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores, procurador-geral da República e subprocuradores e juízes brasileiros em tribunais internacionais judiciais. Ou seja, Amanda, Eduardo Bolsonaro perdeu o direito a ter passaporte diplomático porque perdeu o cargo. Nada mais é do que isso. É um procedimento, inclusive, burocrático, padrão, praxe, e que tem pouco a ver com questões judiciais ou com uma relação com o ministro Alexandre de Moraes, como ele quis deixar a entender. Só para deixar tudo dentro da sua respectiva caixinha, porque ele perdeu o passaporte diplomático, porque perdeu o direito. A questão do passaporte civil é uma outra história que corre aí sim dentro da justiça. E em relação a essa candidatura de Flávio Bolsonaro, como ele tem buscado ampliar laços, vai fazer agora um tour internacional em janeiro, vai passar ali por Israel, que é um país que tem uma relação tensa com o governo do presidente Lula. É impressionante como é de se notar, inclusive, como o Flávio Bolsonaro tem buscado se aproximar do figurino de Tarcísio de Freitas, ou seja, aquele bolsonarista sem ser Bolsonaro, um Bolsonaro com banho de loja, um Bolsonaro que consegue conversar, que consegue dialogar, que toma vacina, que era o que Tarcísio de Freitas era visto pelo mercado financeiro, né? Então, de certa forma, é de se notar, pelo menos para mim, como o Flávio Bolsonaro tem caminhado para virar um novo Tarcísio de Freitas. O que é? É Bolsonaro com banho de loja, Amanda.
É o bolsonarismo moderado, né? Não sei se isso é enfim, se isso é uma contradição em termos ou não, mas ele vai tentar provar esse novo figurino, que, aliás, não é nada genial. Acho que qualquer um desse campo da direita precisaria fazer esse aceno ao centro, porque foi o mesmo aceno que, afinal de contas, o Lula fez em 2022, com o Alckmin na vice, tentando fazer, e depois a Simone Tebet o apoiando no segundo turno. Quer dizer, conseguir esse eleitorado pêndulo, que é o eleitorado do centro, que não é nem bolsonarista raiz, nem petista raiz, mas que precisa escolher um candidato nas próximas eleições. Então, quem quer que faça um aceno, quem quer que queira vencer, né, vai ter necessariamente que fazer um aceno a esse eleitor mais moderado.